Oi, meu lindo e minha linda, eu aqui de novo. Estamos indo para o 7º episódio da GVCast. E hoje eu vou conversar com a Érica, uma bonitinha que eu conheci há alguns anos atrás e que transforma vidas através do quê? Do exercício físico. Boa noite, Érica. Boa noite, Solange. Como é que você está, menina? Olha, é um prazer estar aqui na GVCast, né? Trazer essa informação, esse assunto que toda mulherada gosta, né? Mas a gente às vezes precisa estar no caminho certo para ter resultado de verdade. Gente, a Érica, ela é formada em gestão financeira, né? E nesse decorrer aí desses anos, ela veio aí se especializando, fez educação física, fez uma pós-graduação em musculação avançada. Avançado. Quer dizer, ela é especialista no que a gente vai conversar, naquela coisa, nós mulheres, homens também, o que temos que fazer para perder peso também e ter o corpo que a gente sonha, né? Ela traz para a gente a possibilidade disso. Qual a principal diferença, Érica, entre o treinamento feminino e o masculino? Homens e mulheres. Claro que para a gente eu acho que é mais difícil. Ou não, esse bilhete não é verdadeiro. Olha só, esse é um grande erro que as mulheres acabam cometendo, principalmente porque assim, é muito novo, né, treino para mulher, então normalmente vão com os maridos, com os namorados, então acompanha os treinos que eles realizam. E aí que tá o grande erro, porque o treinamento masculino, né, sempre está focado mais na região superior. Então tem um volume mais para dorsal, tem um volume mais para peitoral. E aí vem a minha pergunta: por que mulher tem que treinar peito? Certo? Sendo que é uma região que não é um olhar crítico para a mulherada, ao contrário. Olha que eu vou ser assim, né? Tem muita mulher que é fã de treinar glúteo e muito poucas treinam, porque tá focado no treino do marido, focado no treino do namorado. Então, quando a gente fala na divisão de treino entre feminino e masculino, tudo muda, o jogo muda. Porque quando a gente foca em treinamento feminino, estamos falando em trazer uma harmonia estética, estamos falando em trazer aquele modelo violão, certo? Que quando a gente traz aquela cinturinha mais fina, aquele bumbum mais redondinho, tirar aquela flacidez nos braços que mulherada não gosta, certo? E é claro, gente, trazer ali aquele abdômen que toda mulher quer. Não tem como fugir disso. Gente, ó, o que ela tá falando é importante, né? Às vezes a gente, por companhia, vai com o marido, vai com o namorado, vai fazer exercício e acaba pegando a rotina dele, o treino dele, a prescrição de Sim. treino. Tô falando correto? Isso mesmo. Né? E não é adequado para você. Então, veja bem, existem diferenças, né? Érica, uma coisa que nos assombra, mulheres, né? A questão assim, depois de uma certa idade, eu de novo, tá? Falando de idade. Vou falar bem claro, o bumbum cai, a barriga cresce, o braço balança. Existe conserto para isso ou joga fora? Olha, existe sim. Eu atendo praticamente meu público é 85% mulheres. E não são mulheres, olha só que engraçado, né? Eu estou com 33 anos e a minha faixa etária de atendimento não é de 20 a 30 anos, é o contrário. A minha faixa etária de atendimento é de 30 a 60 anos. Por quê? É muita mulherada que está vindo se cuidar, está tendo essa preocupação. Aí você fala assim: será que por causa da idade impede de eu ter resultado? É ao contrário. O que te impede de você não ter resultado é você não ter o direcionamento certo. É você estar ali, olha, focando no que não deveria. Quando você tem o direcionamento certo de treino que realmente você precisa desenvolver, aí seu corpo deslancha. As mulheres elas procuram locais específicos do corpo para perder peso, para definir, não sei se estou falando correto. E o que é mais difícil para definir? O que é? Olha, eu acho que hoje eu sendo a responsável, sabe, na montagem de treinamento de todas as minhas alunas, difícil para mim é uma palavra que acaba não existindo. Você acredita? Porque olha só que engraçado, quando a gente fala na prescrição do treinamento,
A forma como é montado um treino, a estrutura como é montado o treino, eu consigo modelar o corpo de uma mulher. Então vamos se dizer que o foco dela hoje é glúteo, certo? Quando eu vou fazer a montagem do treinamento, o foco, né, a montagem, o volume de treino é focado naquela região. Então aquele ponto fraco que ela acha que é fraco, que não vai evoluir, aí a gente evolui. Mas por quê? Eu consigo direcionar o volume de treinamento para aquela região e automaticamente aquilo se evolui, se constrói massa muscular, o que era mole fica durinho e a gente vai modelando o corpo. Quais são os desafios que a mulher enfrenta, as mulheres enfrentam para definir e perder peso? Além de a dor, né? Eu desisto porque dói tudo. Eu vou falar assim para você que a dor muscular é um fator do corpo mesmo, né, de processo adaptativo. Então vamos se dizer que você vai fazer uma atividade na praça. Você nunca fez essa atividade. Qualquer movimento que você faça, se for uma caminhada, no outro dia você vai ficar dolorida, seja nas coxas, seja no pé, seja na panturrilha. Porque o seu corpo ele não está adaptado àquele movimento novo. Então é normal que quando você troca de treino, é normal que quando você coloque um movimento novo, você fica dolorida. Mas o que é importante, tá? É que essa dor muscular que você sente, ela vai ser eliminada. Então, questões de uma semana, duas. Então, eu sempre oriento minhas alunas, né? Persista, porque essa dor vai reduzir. Quando ela reduzir, você vai conseguir progredir. Então, no final, você entende que aquela dor é uma dor boa, porque seu músculo está sendo trabalhado naquele movimento. Voltando à questão de você falou da dificuldade das mulheres, né, de ter definição, ganhar massa muscular, é porque elas começam do jeito errado. Certo? Eu percebo, eu estou praticamente todos os dias na academia, né? Eu falo que é o meu ambiente para cuidar do meu corpo, da minha saúde, da minha mente. E quando eu falo assim, quando a mulher inicia na academia, ela começa pelo lado errado. Por quê? Ela foca na esteira. Ela fica ali, praticamente uma hora na esteira. A maioria está em processo de emagrecimento. Ela está errada? Não, ela não está, porque a esteira vai auxiliar, acelerar esse processo de redução de gordura. O que ela erra, por quê? Conforme ela foca, né, no processo, no cardio, ela esquece da musculação. Então, ela vai reduzir gordura, só que vai dificultar o ganho de massa muscular dela. Então, ela vai reduzir gordura, mas ela vai ficar flácida. Então, a mulherada não quer flacidez. Só que flacidez é um processo que ocorre no processo de emagrecimento. Por quê? Você está em déficit calórico, você está fazendo cardio, começa a ter a quebra de gordura. Então você começa a sentir aquela pele craquelada e é normal do processo. Só que quando a gente entra com o processo de musculação, eu começo ao mesmo tempo que eu estou reduzindo gordura, eu estou ganhando massa muscular. E quando eu faço essa troca, aí que o jogo começa a mudar. Por quê? Olha só que engraçado, uma coisa vai emendando com a outra, né? É onde ela começa a ter adesão, porque ela vai ter resultado. Nossa, isso é fantástico, né? E outra coisa, a musculação é vida, né? Eu vejo tantas mulheres e homens também perder a força nas pernas. E eu vi uma reportagem por esses dias que os jovens também estão com esse problema. A musculação, ela ajuda a repor tudo isso que a gente perde, dá equilíbrio. Conta um pouco mais pra gente o que é isso, o que traz de benefício para a vida da mulher, do homem aí nesses tempos modernos. Sim. Vamos voltar no início, né, quando nós éramos crianças, né, pequenininhos. Até que eu falo que o melhor agachamento é um agachamento de uma criança. Se você tem aí criança, olha como seu bebezinho agacha, é o agachamento perfeito. Só que quando a gente começa a evoluir, a gente começa a entrar ali na adolescência, o que que vai acontecendo? A gente vai deixando de se movimentar. Hoje em dia, nos dias atuais, né, praticamente não existe mais crianças na rua se movimentando, então só tem crianças no celular, jogando. Então esse movimento natural que a gente deveria realizar, a gente não realiza mais. Então eu estou recebendo uma demanda, né, de geração que ela está ficando, né, sem realizar movimento. Consequentemente, aquele ganho, né, aquela massa muscular natural, ela já não existe.
Porque ela deixou de fazer movimentos básicos, como levantar de uma cadeira, certo? Então, por conta disso, vai chegando uma geração que a saúde vai complicando pela falta de massa muscular. E massa muscular hoje, para muitas pessoas, acham que é estética, acham que é pelo fato de você ter o corpo bonito, né? Ah, eu quero. Muitas pessoas falam isso, né? Ah, eu quero aquele corpo, né? Uhum. Enorme. Não, gente. Massa muscular hoje é saúde. Olha só que engraçado, né? A gente até emendando esse assunto. Quando a gente fala em idosos, né? Uma grande maioria, tá? Quando é idoso, acaba sofrendo um acidente de queda, certo? E acaba afetando o fêmur, certo? E Certo. acaba indo para o hospital e tudo mais, né? E a gente sabe o andamento. Só que existe uma coisa que às vezes as pessoas elas não são orientadas. A massa muscular é o que sustenta o nosso corpo em pé. E olha só que mais engraçado ainda, o glúteo, né, que a gente acha que é estético, ele é saúde. Por quê? Chega uma hora da a nossa idade avançando, as nossas articulações vão ficando limitadas, certo? Agora imagina o seu joelho tendo que aguentar o seu corpo inteiro, né, do joelho para cima. Quem vai fazer essa sustentação? É o glúteo, certo? Então, quando a gente olha a parte óssea do glúteo, a gente olha aquele buraquinho, né? Bonitinho aqui. E como que preenche isso? Massa muscular. Então, por isso que hoje o treinamento de glúteo, ele não é estético. Ele é saúde. Então, principalmente aí para idosos, se você tem um idoso na sua casa, ele tem que treinar musculação e fazer glúteo. Eu falo isso porque o meu sogro, ele não treinava glúteo. E sabe qual foi o presente dele? Eu dei uma mini band. Isso mesmo. Porque eu falei para ele, todo dia você vai ativar esse glúteo, porque é saúde, isso mesmo. Gente, ó que importante, né? A musculação não é só para deixar um corpo bonito, escultural. Hoje em dia é saúde, né? Você já viu lá sua tia, sua avó, sua mãe, que senta no sofá e não consegue levantar? Chama o guincho, vem os tios todos, levanta, né? A gente não quer passar por isso. Então, atenção, a gente tem remédio sem ter que tomar remédio, só se exercitando. E você, mamãe e papai, escuta bem, bota esse moleque aí, essa menina para brincar, para pular a corda, para jogar a bola, não só ficar na internet, no celular. Ele precisa sim, além de outras coisas mais que vai trazer para a cabeça dele de coisas boas, vai ajudar na saúde dele. Isso mesmo. Érica, uma coisa que incomoda muito e particularmente me incomoda é a barriga. Eu perco tudo, mas a barriga não. Ela é fiel. Ela fica ali, fala, eu vou morrer com você. É aquela pochete que não sai. Tem jeito ou é só cirurgia? Não, tem jeito sim. Eu também não vou falar para você, eu trabalho muito com a realidade com as minhas alunas, converso muito com elas, porque não é só entregar um treino, né, e olha, vai lá e faz sua parte. Não, mas é dar essa orientação até para ela saber como que funciona o processo, né. Eu até brinco com elas e falo assim: "Curte o processo, o resultado vai vir, mas curte aquelas mudanças pequenas que vai acontecer". Realmente, eu acho que um dos focos maiores nas mulheres é a região abdominal, né, mas a gente entra até na parte, né, histórica, na época que a gente, né, o ser humano ele viviam em cavernas, então eles demoravam, né, para fazer aquela alimentação. Então nosso corpo ele é muito inteligente, então ele entra numa reserva na região abdominal, né, como vamos dizer, para sobreviver. Então, por conta disso, a gente tem um acúmulo maior, tá? É natural isso acontecer. Tem outras mulheres que têm uma redução maior. Quando a gente volta ao treinamento, né? Quando a gente olha o treinamento, você fala assim: eu fazer abdominal é o que vai mais secar a gordura? Não, infelizmente não, né, os exercícios de abdominal ele vai fortalecer essa musculatura, só que aquela capa de gordura que tá ali incomodando, eu vou precisar da alimentação para me ajudar nesse processo. Mas assim, tem redução? Tem redução, só que eu preciso de uma dedicação maior. Quando eu fujo muito da dieta, quando eu pulo cardio, quando eu deixo de treinar, é como se fosse um copo de água, certo? Eu estou aqui, ó,
enchendo. Tô fazendo um eu tô fazendo uma alimentação fora da dieta hoje, amanhã eu vou no McDonald's, amanhã eu vou comer uma pizza com os amigos, então eu só tô enchendo. Onde que eu tô esvaziando esse copo? Eu não tô esvaziando como eu deveria. Então aquele acúmulo de gordura que tem na região abdominal, ele vai ficando mais dificultoso de eliminar. Olha só, então é um casamento. A nutrição com o exercício. Se não casar, gente, vai morrer com a barriguinha. Eu preciso fazer isso, porque eu não quero morrer com essa barriga, eu quero morrer sem. Quero ir lá bonitinha, sem barriga. Érica, conta um pouco pra gente, aonde você atende, como são feitos seus atendimentos, como é essa coisa, essa interação, e quais foram os resultados mais surpreendentes que você teve aí nessa tua trajetória atendendo aí pessoas? Olha só, eu venho trazendo um atendimento totalmente diferenciado do que hoje é o normal, dentro das academias, né. Hoje, você ter o personal ali do seu lado, né, é algo ótimo, sim, mas temos estratégias totalmente inteligentes para montar uma prescrição para você realmente ter resultado sozinha. Olha só, e o que eu falo sozinha, não é que eu vou simplesmente te abandonar, é claro que não, eu tenho toda a estrutura, né, hoje eu trabalho com aplicativos, com os vídeos ilustrativos, só que a forma como eu monto o treino, as minhas alunas, elas conseguem totalmente, né, ser donas do seu treino, isso mesmo, porque elas conseguem treinar nos dias que elas conseguem, no horário que elas conseguem, então eu tenho aluna que treina 4 horas da manhã. Qual personal que vai te acompanhar 4 horas da manhã? Eu tenho aluna que treina às 22 da noite. Então, elas conseguem se movimentar, porque assim, hoje em dia a gente busca o treino e a gente acha que para a gente treinar a gente precisa ter uma vida perfeita. O que que seria a vida perfeita? Eu tenho um horário fixo para treinar, eu tenho um tempo disponível, ninguém vai me incomodar durante um treino, só que é totalmente diferente, né? Hoje em dia a gente tem uma rotina totalmente corrida, serviço, principalmente para mulher, né? Serviço, casa, filhos. E aí, como que a gente consegue encaixar isso? É trabalhando com a realidade de cada uma. É o que eu faço com as minhas alunas, eu trabalho com a individualidade. Então, tem alunas minhas que treinam segunda, terça em casa, quinta e sexta na academia. Então percebe que hoje eu consigo trazer para elas uma estrutura de treino que elas conseguem treinar dentro da realidade delas. Olha que bacana, gente. Também, falando aí de internet, tem 1 milhão de pessoas que compram um treinamento e abre a primeira vez e larga, né? Como Sim. alguns cursos que a gente compra também. Ah, é legal, se empolga. O programa da Érica, ela faz um acompanhamento, tô correto? Você Correto. acompanha a sua aluna, você conversa, você vê o que é necessário, como ela vai progredindo dia a dia. Então não é comprar lá, largar e acabou. Não. Ela acompanha, você faz a hora que você quiser, do jeito que você quiser e ela vai te acompanhar. Isso é muito importante nos dias que a gente está vivendo aí, né? De correria, trabalho, isso, aquilo, mas você tem que tirar um momento para o quê? Para você cuidar de você, porque você merece. Conta mais um pouquinho pra gente como funciona isso. Mostra pra gente aí um exemplo de alguma aluna que você acompanhou. Como é que foi essa evolução? Ela conseguiu perder o que ela queria, definir o que ela queria? Olha só, como eu falei, a grande maioria das minhas alunas, né, elas têm uma faixa etária de 30 a 60 anos. E eu falo que hoje o treino eu falo por mim mesma, porque o que eu falo, o que eu prescrevo para as minhas alunas é o que eu faço, né. Então, todo treino que eu monto, eu sempre coloco na prática para sentir o que ela também vai sentir. E até quando as minhas alunas, né, elas vão me trazendo os feedbacks, as devolutivas, as fotos, porque todo mês eu peço as fotos de atualização para a gente ver como que o corpo está respondendo, eu percebo que eu não mudo um corpo, eu mudo uma pessoa, né. Hoje em dia, a gente esquece que para a mulher, né, hoje a gente está
num patamar que a gente precisa de ter postura, a gente precisa de ter poder na fala. E não é só uma roupa que traz isso, né? É o físico. Então, isso tudo transforma o ambiente que você está, o que você está trazendo de informação para quem te escuta. Então, toda vez que eu recebo as fotos das minhas alunas, eu percebo, eu não estou mudando o físico, eu estou mudando uma mulher. Até eu brinco, falo assim, estou transformando uma grande mulher, grandes mulheres, inclusive, porque eu consigo trazer essa autoestima que está perdida. Então, são mamães que deixam de se cuidar para se dedicar aos filhos e não está errada, só que a gente esquece que se a gente não está bem, como que eu vou cuidar do próximo, né? Então a gente perde um pouco, né, esse feeling, que é a gente estar bem, pra gente se posicionar bem, pra gente cuidar das pessoas ao nosso redor. Então você está dizendo que a atividade física, a atividade que você faz muscular, ele mexe com a autoestima, quer dizer, ele tem uma coisa que mexe com o íntimo da mulher, com a saúde mental da mulher, né? Eu leio muito e eu vejo que quem pratica exercícios é muito melhor, né? A cabeça funciona melhor, você é mais feliz daqueles que não praticam. Então, assim, pensa, né? Você vai estar fazendo um bem para você ficar bonitona, não só a estética, mas para a tua cabeça também ficar bem, Sim. para você se sentir bem. Não que a gordinha esteja errada, ela pode estar gordinha com a pochete ou o que for e se sentir bem. Eu sou a favor a isso, né? Se sentiu bem, legal, mas a partir do momento que aquilo começa a te incomodar, existem formas sem remédio, né, que vão te trazer muito mais saúde e muito mais saúde mental. Você acha realmente, ou você acha ruim, né? Não vou usar a palavra acha. Você tem certeza que isso deixa a mulher com a cabeça mais tranquila, com a autoestima, e ela se dedica mais à vida dela e pode se dedicar também à vida do outro, filho, marido, namorado, pai, mãe. Eu acredito muito nisso. Eu acho que é uma das coisas que eu me, me identifiquei, né, com a área da educação física. Que a mulher, né, nós somos muito detalhistas, muito detalhistas. E a gente se esconde em uma roupa preta, a gente se esconde em uma roupa folgada, a gente se esconde em vários, né, vários, como que eu posso dizer, vários objetos para trazer aquele autoestima que a gente perde com o tempo, né. Eu acho que essa questão de saúde da mulher, questão hormonal, com o tempo, a gente vai sentindo a nossa pele mudar, o nosso cabelo mudar, o nosso corpo mudar. E eu até falo assim: "Gente, a nossa crítica maior é quando nós nos olhamos no espelho, quando nós estamos ali para tomar banho, certo? Então, quando a gente se olha, a gente tem que analisar: eu estou bem comigo mesma?", né? Porque eu até falo com as minhas alunas, eu acompanho muito a evolução delas assim bem próxima. Quando eu peço a primeira foto, elas me mandam falar assim: "Érica, eu vou mandar de calça e top, tá bom?". Falei: "Tudo bem, não tem Vergonha, né? problema", né. Vergonha. E elas falam assim: "Não, porque eu não me sinto bem com o meu corpo e tudo mais". E ótimo, eu vou respeitar, né, a opção dela. Mas eu percebo que conforme cada mês que passa, ela vai mandando short top, depois ela vai mandando de biquíni. Então eu percebo assim, ótimo, ela está se sentindo bem. E é isso, né? Quando nós mulheres, como eu falei, nós somos muito detalhistas. Então não é você estar bem para o próximo, é você estar bem consigo mesma, né? Quando você está bem, tudo reflete. Seu dia começa bem, você tem um bom ânimo com as pessoas ao seu redor, então tudo flui. Quando você começa aquele dia, principalmente logo de início, você colocou aquela roupa que troquei várias roupas, não coube, você fala: "Hoje meu dia não vai ser bom". E aí é onde vai sendo, né, várias coisas que você acaba trazendo essa negatividade. É uma coisa que eu posso falar de mim, né? Às vezes eu tiro tudo do guarda-roupa e falo, nada ficou bom.
E aquele dia, quando se nada ficou bom, você pode ter certeza que o dia não vai ser bom. Não vai ser. Entendeu? Você não se Por isso sentiu que bonita, você a não se roupa preta. empoderou. Por isso que a roupa preta, às vezes você cabe, né? Você se joga dentro do guarda-roupa e já sai de roupa preta, direto, porque é o que vai te fazer sentir bem naquele momento. Mas eu tenho um episódio muito claro na minha cabeça. Eu dormi bem e acordei pegando fogo. As questões da menopausa. A minha vida mudou da água para o vinho. Mas muda tudo. Tudo. Tudo que você possa imaginar muda. Você é muito jovenzinha ainda, não passou por isso, mas quem está me escutando sabe o que eu estou falando. É um calor que vem não sei da onde, é uma inquietação, você não dorme, acorda às 3 da manhã e não dorme mais. Enfim, né? O mundo não vale a pena, aquelas oscilações, né, de humor. Isso é muito ruim. Né? Isso é muito ruim para a gente. Mas existem caminhos, mulherada, né, que a gente consegue buscar e melhorar essa situação, né, e ver que existe uma luz no fundo do túnel. A gente às vezes fica presa a uma coisa, você fala assim, puxa vida, caramba, como eu cheguei a isso? E eu vou dizer uma coisa, todos os médicos que eu vou, tanto o endócrino quanto o ginecologista, falam assim para mim, o melhor remédio, sabe o que é? Exercício. Eu tomo toda vez, é exercício. E eu saio de lá e falo, não tenho tempo. Só que isso acabou com a Érica. Agora a gente tem como fazer exercício de madrugada. O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Nada. Faz alguma coisa para você, sim. Você tá com insônia? Vai treinar, né? Vai buscar o que você precisa para a sua saúde. Então conta pra gente qual foi o resultado mais surpreendente que você teve de você mesmo, porque eu conheci a Érica, ela não era essa Érica que é hoje não, gente. Depois entra no Insta dela lá, Olha só. veja que maravilhosa, que deusa, né? Não só o corpo escultural, mas assim a saúde dela, né? Corpo escultural, ela é moça, bonita, tem mesmo que ter o corpo escultural. Conta pra gente como foi a sua transformação. Olha só, me colocando em saia justa, mas vamos lá. Falando em questão hormonal, realmente, nós mulheres, nós temos uma oscilação muito grande. E quando a gente chega em período, né, de menopausa, o corpo da mulher, ele se transforma, não só o corpo, né, mas também o humor e tudo mais. Eu falo que o treino, se eu pudesse, eu colocava o treino dentro de uma cápsula e falava assim, todos os dias você tem que tomar esse comprimido para você realmente ter saúde. Porque olha só que engraçado, o treino ele consegue segurar essa menopausa, esse período de menopausa. Eu falo que tenho alunas com 53 anos que ainda não entrou na menopausa. Até falo para ela assim, a resposta disso é porque você mantém ali, ó, treino direto e alimentação. E tudo isso a gente consegue modular o corpo. Ela não tem, tipo assim, nem, sabe, não sente que vai estar na menopausa. Por quê? O corpo ele vai respondendo naturalmente porque ela tá treinando, tá se alimentando. Então a resposta para um período de menopausa realmente é o treino e a alimentação, que você vai ver o seu corpo totalmente modelar. Uma mudança que eu vi muito grande em uma aluna foi inclusive a Val, né? Ela é uma das minhas alunas que me surpreende pela dedicação dela. Então ela já treinava, corria de final de semana, porém ela tinha algo no corpo dela que incomodava muito, né, que é a região do glúteo. E uma das coisas, quando ela chegou pra mim, ela falou assim, Érica, a minha vontade é de ter o glúteo redondinho, o glúteo mais durinho. Eu tenho chance ainda? E a gente trabalhou nessa região, até eu falo, ela se sente toda, né, porque a gente trouxe uma transformação tão grande que eu falo pra ela, a autoestima dela, assim, tá insuperável. Mas são mudanças que a gente vai realizando com cada mulher que eu falo pra você, fica difícil falar qual que é o melhor, porque todos são bons. Mas a maior mudança foi a minha, né? Eu falo que quando a gente é nova, nosso corpo tá tudo tranquilo, né? Não tem celulite, não tem flacidez. Então a gente percebe que o nosso corpo tá fluindo. Chega uma hora que a gente começa a sentir tudo mudar.
E nós mulheres, a gente tem uma dedicação com os cabelos, com a pele, né, com o corpo, e a gente esquece o fator principal, que é o treino e a alimentação, para mudar tudo isso. Então, a minha mudança, a minha virada de chave, eu digo que não só física, mas mental, foi que o treino me proporcionou. É o modo como o treino transformou meu físico, a minha postura, a forma como eu me posiciono, então tudo isso me trouxe aquele poder que estava ali escondido. Então, hoje, eu não falo assim, o corpo, é claro, né, com toda a dedicação de treino e alimentação, o corpo respondeu, me agradecendo, obrigada por ter feito isso comigo. Mas eu falo que tem algo por trás que modifica totalmente. Você começou com a alimentação correta primeiro, ou primeiro com o treino, ou foi junto? Olha só. Preciso saber, né? Eu falo assim porque eu casei com nutricionista, então, o que mudamos primeiro? A alimentação. E olha só como casa, né, a alimentação com o treino. Eu comecei a me alimentar perfeitamente, não alinhei o treino, sabe por quê? Primeiramente que naquela época eu não era da área, eu estava só uma estudante ali aprendendo, então eu dependia das fichas de academia para fazer o treino, só que o treino não era direcionado para mim. Então o meu foco logo no início, quando entrou com a alimentação, era emagrecimento. Treinava? Treinava, mas não direcionado para o meu objetivo. Emagreci? Emagreci. Só que cadê o volume? As coxas ficou fininha, cadê o bumbum? Não cresceu. Então percebe que a estrutura A gente mudou. vê algumas mulheres, né, com as perninhas fininhas, emagrece, aqui em cima fica grande, fica estranho. Então é isso, né? A gente não busca o treinamento correto. Então quer dizer que você primeiro começou a comer bem. Gente, Amei. ela é esposa, ela é casada. Olha que sorte a dela. Gente, é sorte, tá? Com o nosso nutricionista Felipe. É o Felipe. Então, olha só, meu, não tinha outro jeito de ficar. Ela já era linda, ficou mais linda ainda. E começou com a nutrição. E qual momento que você partiu para o treinamento? Você começou a estudar educação física, foi isso? Conta para mim aí esse trajeto. Quando eu comecei a perceber que o meu corpo ele estava emagrecendo, mas eu não estava criando aquela estrutura, né, como eu gostaria, eu falei assim: "Não, agora eu vou começar a aplicar tudo que eu estudo, tudo que eu aproveito, eu vou colocar na prática". E aí foi onde eu comecei a colocar em mim mesmo, tudo que eu estudei, tudo que eu coloquei na prática, eu falei assim: "Não, eu vou colocar". E aí eu comecei a perceber o meu corpo estruturar diferente. Esse foi um dos motivos que eu entrei no curso de musculação avançada, porque eu queria ir além daquilo que eu tinha aprendido. Porque quando a gente fala em treinos, principalmente femininos, muda totalmente, né? Muda a estrutura como o treino é focado. Então, mulher hoje é mais inferior. Só que quando a gente fala em treinar inferior, a gente esquece que nós temos que desmembrar a região inferior. Então, quando eu falo inferior, eu tenho quadríceps, eu tenho posterior, eu tenho glúteo para ser trabalhado. Então, no volume de treinamento, eu preciso ali, ó, fazer a quebra aonde eu quero direcionar. Quando eu faço a análise das minhas alunas, eu peço as fotos para analisar o físico, identificar qual é a necessidade e qual é o caminho que eu tenho que seguir para montagem de treinamento. E quando eu olho o físico, tá aquela coxa bonita, porque ela começou a treinar, mas o foco dela na academia tá totalmente direcionado ao quadríceps. E não é erro dela, é porque na academia a grande maioria das máquinas é voltado ao quadríceps. Só que quando eu olho na lateral do físico, eu percebo aquele posterior encurtado. Por quê? A gente passa o dia inteiro sentado, né? Com aquela musculatura encurtada ali, sem desenvolver, e aquele glúteo caído, olha só. E aí eu venho com a prescrição certa para direcionar e trazer aquele equilíbrio postural, aquele equilíbrio harmonizado para trazer aquela estética perfeita. Quer dizer que você começou com alimentação e depois passou para o treinamento. Quanto tempo durou para acontecer essa mudança ou você ainda está em transformação? Olha, eu falo que
A gente chega o limite, a gente fala assim, cheguei onde que eu queria, mas quando a gente vê que a gente pode mais, a gente quer mais, né? Então eu falo que eu sempre estou em transformação do meu físico, do meu corpo, que eu, sabe, eu consigo estruturar certinho, mas eu acho que a direção de como a gente tem que manter o treino, né? Eu acho que ele precisa ser focado em um objetivo. Quando a gente consegue direcionar o objetivo, a gente consegue transformar ele do modo que a gente gostaria. Então, a alimentação, ela foi um auxílio ali, é um apoio para mim. Porque quando a gente fala em treinar, não é só treinar. Eu preciso de uma base alimentar para me gerar energia suficiente para eu conseguir realmente a treinar de verdade. Porque eu falo assim, eu treinava antes, né? Eu tenho um tempo de treino. Só que quando eu comecei realmente a treinar de verdade, aí tem pouco tempo, hein? Porque quando a gente fala em treinar de verdade, é treinar de acordo com o seu objetivo. Então, tudo isso muda a estrutura. Você vive em projeto. Gente, ela vive em projeto, né? Ela vive em projeto. Aonde essa menina vai chegar? Falando sobre isso, você come besteira? Como? Olha, Ah, tá vendo? Ela comete pecado, sim. Não sou só eu ou você. Ela comete pecado, sim. até que eu brinco, que eu falo assim, se é pra sair da dieta, tem que sair. Enfiar o pé na jaca. Olha, Vamos enfiar o pé na tem que jaca. falar que só aquele restaurante que fica de olho assim, ó, é nele que eu vou. Mas, não, eu falo que quando a gente tem uma rotina, né, uma estrutura, treina certinho, se alimenta perfeitamente, não é uma refeição que vai estragar o seu resultado, né. Eu acho que a gente precisa ter as nossas amizades, ter um ambiente ali agradável, mas a gente tem que saber sempre nos posicionar e falar assim: "Qual que é o meu objetivo?", né, porque chega uma hora que o corpo vai te pedir. E quando o corpo pede, aí a gente precisa de dar uma atenção maior. Aí tudo aquilo que a gente abriu mão, né, a gente vai ter que se concentrar para cuidar. Então, hoje eu saio da dieta sim, né, eu não deixo de sair com os meus amigos, né, entre famílias, para não ter uma alimentação fora do que eu como, né, dentro da minha dieta, mas eu tenho um equilíbrio. Então realmente eu coloco na balança, vai valer a pena? Né, eu vou ter que jogar todo o meu resultado, todo o meu esforço ali para simplesmente me entregar a uma refeição que vai durar ali uns 3 minutos? Será que realmente isso vale a pena? Então eu sempre coloco na balança. Até isso daí é uma tática do Nutri, que ele fala: você colocou um garfinho, comeu, você vai sentir aquela delícia saborosa. Comeu o segundo, você ainda tá sentindo aquele sabor. No terceiro, você percebe que já cortou. Então você perdeu aquele brilho da alimentação. Então a gente precisa saber até onde a gente consegue ir, até onde a gente pode ir e aonde que a gente precisa parar. Então a gente precisa desse equilíbrio. É legal, né? Gente, aquele famoso dia do lixo. Eu não perguntei isso pro Nutri, mas numa próxima vez eu vou. É, o dia do lixo. Eu começo às 5 da manhã, já comendo, enfiando o pé na jaca, vou até a meia-noite. Quer dizer, tudo aquilo que eu fiz durante a semana inteira, que eu treinei, que eu fiz a minha dieta certinha, vai literalmente para o lixo. E aí aquela coisa sanfona, né, que a gente fala, tal, que não vou entrar em detalhe. Mas é isso. Qual é o conselho que você dá para o nosso público que está nos assistindo, para a gente ter constância, né? Para a gente conseguir, porque o mais difícil é assim: você começa, você vai, você sai, você compra aquela roupa de ginástica igual eu. Já comprei não sei o que, comprei a calça, falei, esse com sainha para não mostrar o glúteo que tá feio. Não, você compra, eu adoro comprar, vai na Shopee, compra. Você vai a primeira vez, vai a segunda, na terceira você não vai mais, tem uma reunião, não vou. Ou não vou parar para fazer. Amiga, é a mesma coisa de fazer a unha. Você não faz a unha toda semana, você não tira lá 1 hora para fazer sua unha, é a mesma coisa treinar, né? Você tem que tirar aquele momento para você. Você tem que buscar para você o que também te faz bem. Como é que eu consigo ter essa constância? E o que faço eu não ter constância? Desistir. Que a gente vê, pô, putz, ó, é
Eu ia falar uma bobagem, mas eu não posso, né? Tem criança vendo, eu não posso. Você já sabe, Júnior, que bobagem que eu ia falar, mas não vou falar, não. Eu já comprei para a família inteira o programa na academia, dei lá 6 meses no cartão de crédito para todo mundo e nunca, veja bem, nunca pisamos na academia. Nunca. Então, além de eu jogar dinheiro fora, eu não estou cuidando de mim. Então, isso é uma virada realmente de chave. Mas, às vezes, tem algumas coisas que nos boicotam. Sabe quem nos boicota? Nós mesmos. Fala um pouquinho disso, Érica. Olha, uma das coisas que eu falo pra vocês, assim, a o meu dia a dia, ele não é favorável pra realmente eu manter uma constância nos treinos. A correria me, né, atrapalha tudo que eu gostaria realmente de fazer. Mas existe uma coisa que eu tive que me adaptar, eu tive que me reinventar, é a organização, né. Nós não somos donos do nosso tempo, mas o nosso tempo precisa ser bem organizado. Porque quando a gente olha o nosso dia, a gente tem que olhar assim: qual que é aquele tempo que eu estou desperdiçando com algo que não está favorável à minha evolução? E aí, quando você olha isso, você vai falar assim: é aqui que eu preciso encaixar algo que vai modificar a minha vida, certo? Então, quando eu comecei a ter esse olhar, aí eu falei assim: é aqui que ele vai se encaixar. Só que assim, no começo é difícil, eu não vou falar pra você que é fácil. É muito difícil você encaixar, você olhar e falar assim: "Meu Deus, eu tenho um filho pequeno aqui, eu vou ter que ir treinar. Não, eu tenho uma reunião pra fazer, daqui a pouco eu vou ir treinar". Só que a gente precisa entender que aquilo não está sendo um lazer, tá sendo como escovar os dentes. É algo que você precisa cuidar de você. Então, quando você começa a ter esse olhar diferente, você começa a entender que aquilo é para sua saúde mental, saúde de corpo. Então isso vai influenciando você ter essa virada de chave. É claro, nem todos os dias vão ser perfeitos, mas a gente tem 7 dias, certo? Em 7 dias, quais foram os dias que você acertou? É isso que importa, porque você curte o processo da mudança. Vai chegando um tempo que você vai falar assim: eu vou treinar porque meu corpo tá pedindo, não é porque eu quero, porque o seu corpo sente. Você treina todos os dias, Érica? Olha, eu não treino todos os dias, porque eu dou um dia de descanso, porque realmente meu treino é volumoso, mas se deixar eu treino todos os dias, porque isso é como se fosse o start do meu dia, né? Eu sou da manhã, então eu gosto de acordar, tomar aquele café forte, vou treinar e falar assim: agora realmente começou meu dia. Até eu brinco, eu posto no meu Instagram, eu falo assim: você é responsável por começar o seu dia bem, né? Então, quando eu coloco rotinas saudáveis, isso flui meu dia, minhas ideias, a forma como eu interajo com as pessoas. Então, a modificação que eu vou fazendo com o treino no meu dia favorece toda essa mudança. Gente, hábito. Virar a chavinha, né? E Sim. tentar, de alguma forma, pensar em você. Eu vou voltar de novo em mim, né? Eu já comprei academia, nós já contratamos o personal, né? Para mim e para o Zé Raul, que é meu marido. Eu fui no começo, depois eu falava para ele: vai você, não vou não. E na academia, em casa. Olha. Então, eu mesmo me boicoto, eu mesmo. Só que esse ano, eu entrei esse ano dizendo: acabou. Eu vou mudar minha vida, eu vou mudar os meus hábitos porque vai fazer bem para mim. Eu tenho certeza que vai fazer bem para você também que está aí nos escutando, né? Érica, dá para mim aí os seus contatos, fala um pouquinho aonde a gente acha esse produto maravilhoso, como é que a gente fala com você, de que jeito que a gente pode ter essa virada de chave com o seu auxílio, a sua orientação. Olha, pensando nessa virada de chave, foi onde eu até criei o projeto Verão, né? Porque é tudo incluso o que realmente você precisa para ter o direcionamento certo, de treino individualizado, dieta inclusa como bônus, porque realmente você precisa desse suporte. Então vocês me encontram no Instagram, ericabagesteiro.treinadora. Lá eu explico tudo como que funciona esse projeto incrível que a gente iniciou e é claro, né, é transformar
mulheres transformar vidas, e é isso que eu estou ali, ó, responsável à frente delas. Gente, nós vamos deixar lá, tanto no YouTube quanto no nosso Instagram, a gente vê os endereços, tá? Onde você pode falar com ela. Ela é maravilhosa, tem um programa especial para você. Vamos fazer um bate-bola? Eu Ai, vou meu falar Deus. uma palavra que vem assim na minha cabeça, que eu tiro, sei lá da onde, e você responde para mim o que você acha. Vamos lá. Mulheres. É um ser extraordinário. Homens. Olha, depende bastante da gente. Necessário. Necessário. Família. É a base. Estudo. Olha, eu sou muito favorável a estudo, porque pra gente falar qualquer coisa, a gente precisa ter algo pra sustentar aquela informação que a gente passa. Então, não deixe de estudar. Treinamento. Ah, é tudo. Pra mim é tudo. É corpo, mente. Olha, mudou minha vida. Saúde. Saúde é a coisa mais importante e não tem dinheiro que pague. Musculação. Olha, eu não fico sem, não fico. É o que ganha massa muscular, né? É o que dá aquela pele firminha. Olha, sou fã. Érica, foi um prazer tê-la aqui. Foi muito legal, assim, desmistificou muita coisa, né? Que nós mulheres e outras pessoas também têm dúvida. Eu acho que todo mundo é capaz e pode fazer um treinamento desse, exclusivo para você e Sim. no horário que você pode. E ainda, né, com uma mentora aí te ajudando, te escutando, que isso faz parte também. Procurem nas redes sociais, a gente vai deixar aí os endereços, as redes para vocês entrarem. E eu queria dizer, siga as nossas redes, né? O nosso canal no YouTube, dá lá, se inscreva lá, entre no nosso Instagram que você vai ver que tem muita coisa bacana. E a gente vai fazer mais uma rodada em breve, falando sobre mulheres, né? Eu estou querendo fazer aí um podcast para a gente falar de mulheres empreendedoras, né? Cada uma na sua área. A gente vai fazer aí vários episódios, né? Aí no decorrer aí dos nossos programas, Então, acesse, olhe, siga que a gente sempre tem novidade. Mais uma vez eu te agradeço. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. E para você, seja feliz. Feliz hoje, ontem e sempre. Beijo.